Vamos analisar então quem é o professor Jiang. Então, amigos, prestem muita atenção nesse momento. Estou passando para vocês uma bibliografia sensacional. E quando você entender o projeto do professor Jiang, é com J, tá? J-I-A-N-G, Jiang. Professor Jiang, você vai entender que o projeto dele é muito interessante. Você vai entender até o nome do canal dele, que é um nome muito interessante, tem muito a ver com o meu projeto. O nome do canal dele é Predictive History, ou seja, história preditiva. Qual que é o objetivo? Estudar profundamente a história para, ao analisar os padrões de repetição na história, conseguir prever o futuro. Então, cara, me identifiquei muito mais com o professor Jiang, porque eu tento fazer isso aqui e, graças a Deus, tenho acertado muitas coisas aí. Quem acompanha meu canal desde 2017 sabe das coisas que eu falei antes, tá? O teco na orelha do presidente Donald, o conflito em Kiev, a crise sanitária, o Papa norte-americano, né? Tenho falado tudo isso aí antes para vocês, tá? Falei que os Estados Unidos iam entrar no conflito naquele final de semana lá, e ele exatamente entrou. Falei tudo antes para vocês e vou continuar falando, principalmente com base agora o professor Jiang vai me ajudar a também continuar essa reflexão, beleza? Então tá aí, o nome do vídeo é Geostrategy Update 2, ou seja, Geoestratégica Atualização 2, e ele faz uma análise hipotética de cenário e o nome do vídeo é World War III Begins Let's Game Theory, ou seja, terceiro grande conflito mundial começa, vamos fazer um estudo de teoria dos jogos, tá? Então, começando, quem é o professor Jiang? O professor Jiang, ele nasceu em 1976 lá em Pequim. E aos 6 anos ele foi morar em Toronto, no Canadá, com a sua família. Segundo ele, apesar das dificuldades financeiras, ele trabalhou muito arduamente e conquistou uma bolsa integral para estudar na Universidade Yale, que obviamente você sabe, é uma das universidades mais importantes do planeta Terra. Ele se formou lá em Yale em literatura inglesa, ou seja, ele é um especialista em língua inglesa, por isso que o canal dele é de conteúdo de língua inglesa. E depois que ele se formou, ele retornou para Pequim, onde ele se dedica à carreira de educação. O objetivo dele é fazer reformas educacionais lá em Pequim e ele atuou como professor de inglês, como diretor de colégio, como coordenador de currículo, como professor do curso de formação de professores, em todos os níveis do sistema educacional de Pequim. Ele disse que ele lecionou e trabalhou desde o jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio e nível universitário. Ele disse que tudo mudou 3 anos atrás, quando ele foi contratado por uma escola particular de Pequim, que prepara alunos para estudar no exterior. Ou seja, obviamente, pode ter uma operação de inteligência da inteligência de Pequim, trabalhando junto com esse professor para preparar esses alunos que vão estudar no exterior para serem uma espécie de espiões no exterior. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso seja altamente possível. Então, tudo que o professor Jiang falar, a gente também vai ficar com um pezinho atrás aí para ver se não é material de inteligência, de persuasão, operação psicológica e operações de influência. Durante a crise sanitária, segundo o professor Jiang, devido à escassez de professores, ele começou a dar aula de inglês avançado. E ele disse que, como era a sua primeira experiência nesse nível, ele optou por focar na leitura de grandes obras da literatura mundial. Ele estudou, por exemplo, Paraíso Perdido, do John Milton, ele estudou textos da Virginia Woolf, estudou a Divina Comédia do Dante Alighieri, estudou a Ilíada de Homero, né? E ele disse que os alunos amaram a experiência. No ano seguinte, ele criou, então, baseado nisso, o programa Grandes Livros. Então, no ano seguinte, ou seja, 2 anos atrás, a ideia de estudar os clássicos da literatura internacional deu tão certo que o professor Jiang, ele criou o programa de Grandes Livros, que incluiu a Ilíada e a Odisseia, que são os livros de Homero, a Eneida do Virgílio, né, que conta ali a fundação de Roma, a própria Bíblia, vê como é que ele não é bobo, ele estudou a Bíblia também, e a Divina Comédia do Dante Alighieri, tá? Ele disse que o programa foi um sucesso com os alunos, só que ele identificou um grande problema. Você quer saber qual foi o grande problema que ele identificou nos alunos lá de Pequim? O programa foi um sucesso, mas ele identificou um problema. Sabe qual é o problema? Os alunos de Pequim careciam de contexto histórico para compreender as obras. Ou seja, ele que é um professor de literatura inglesa formado em Yale, ele identificou que os alunos de Pequim não tinham base histórica suficiente para poder compreender as grandes obras da literatura universal. Beleza? Então, o que acontece? Neste ano de 2025,
ele desenvolveu um novo programa para preencher esse buraco, preencher esse vácuo de falta de informação histórica. E você sabe que falta de informação histórica é um problema muito grande porque a gente segue aquele antigo lema: quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Beleza? Então ele desenvolveu um novo programa que envolveu 60 aulas e o objetivo era ensinar a história de toda a humanidade, desde a Era do Gelo até o Império Americano. Então, meus amigos, esse curso, segundo ele, foi altamente enriquecedor para os alunos e para ele também como professor. Você sabe que o professor ensina aprendendo e o aluno aprende ensinando, né? Uma via de mão dupla, beleza? Então, ele falou que foi um grande sucesso para os alunos e para ele, porque ele, ao revisitar a história da humanidade, desde a Era do Gelo até o Império Americano, ele disse que ele pôde refletir profundamente sobre a própria história e sobre as possibilidades de usar o estudo da história para prever o que vai acontecer no futuro. Obrigado, Rafael, aí, falando que a Arca vale muito a pena. Se você quiser já assinar a Arca, o link tá aí, vou pedir para minha equipe colocar aí também o link. Então, durante o processo, ele decidiu criar um movimento intelectual novo. Então, isso foi muito legal, porque levou o professor Jiang a criar um movimento intelectual novo, que é o Predictive History, a história preditiva. E ele tem 3 objetivos. Olha que interessante. O meu trabalho aqui, você sabe que eu tenho 3 objetivos também. Primeiro, falar para você o outro lado da informação que não está sendo falado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, te ajudar a se preparar. Cara, me identifiquei muito com o professor Jiang. Vou virar a chapa dele. Só vou tomar cuidado para ele não me espionar, né? Então, quais são os 3 objetivos da Predictive History ou da história preditiva? Primeiro, conectar os eventos do passado. Segundo, fazer isso criando uma narrativa coerente. Terceiro, explicar o presente para prever o futuro. Ou melhor dizendo, eu misturei um pouco as bolas aqui, tá? Primeiro, conectar os eventos do passado numa narrativa coerente. Segundo, explicar o presente. Terceiro, prever o futuro, ok? Olha que interessante isso. Me identifiquei demais com o professor Jiang. O professor Jiang, ele acredita que quando você alcança esses 3 objetivos, a humanidade vai ter uma história verdadeira. Por que uma história verdadeira? Porque você olha para o passado, entende o presente e prepara melhor o futuro. Olha que interessante o projeto. E ele se inspirou numa obra muito interessante do Isaac Asimov. O Isaac Asimov, ele tem uma série de livros, eu tenho esses livros, uma pena que eu não estou com eles aqui na minha mão, chamada série Fundação. E essa série Fundação, que ele leu na infância, quando ele morava no Canadá, em Toronto, ele sonha então em desenvolver as bases intelectuais daquilo que o Isaac Asimov, nessa obra Fundação, chamava de psicohistória. O que é psicohistória? Psicohistória é, segundo Isaac Asimov, a modelagem matemática do passado e do presente para prever o futuro. Meus amigos, eu vou reler essa obra toda do Isaac Asimov, porque tem tudo a ver com o meu projeto. Então esse é o objetivo do professor Jiang de longo prazo, e ele explica que inicialmente ele publicou as aulas para os alunos lá de Pequim como estudo de inglês, tá? Só que ele tem um plano de longo prazo. Ele falou que ele é pai de 3 filhos, ele é apaixonado por ensinar, então ele quer fundar a sua própria escola. Ele quer ter uma escola dele focada nas artes liberais e na humanidade para desenvolver esse projeto da psicohistória. O que é a psicohistória? Lembrando, o conceito de Isaac Asimov, nessa obra incrível chamada Fundação, onde você usa modelos matemáticos para estudar o passado, para entender o futuro usar modelos matemáticos para estudar o passado, entender o presente e prever o futuro e construir um futuro melhor. Então, ele imagina, né, o professor Jiang, essa escola que ele quer criar como se fosse a academia de... Olha que interessante que ele fala. Ele explicou isso tudo num vídeo recente dele, eu estou tirando essas informações de um vídeo dele. Ele falou que ele imagina essa escola que ele vai criar como se fosse a academia de Platão ou o templo Jedi. Olha que interessante. O cara é nerd também, então mais uma coisa que eu me identifiquei com ele, vocês sabem que eu gosto muito de cultura pop nerd. Então o objetivo dele é criar uma nova academia de Platão ou um templo Jedi para formar os futuros intelectuais e escritores
historiadores da humanidade. Cara, eu achei sensacional. Na verdade, a própria Arca, que é o nosso grupo de estudo, já é isso. Lá na Arca, o que a gente faz? A gente ensina você a proteger a sua mente, interpretar a história, entender o passado para entender o presente e para prever o futuro. Cara, o professor Jiang é uma versão de olho puxado do Daniel Lopes. Não tem como. Cara, o cara é um clone meu nascido lá em Pequim. E o objetivo dele é, junto a esse grupo de alunos que ele está criando, guiar o futuro da humanidade. E o objetivo também me identifiquei demais. Então, meus amigos, na descrição do canal dele, ele traz mais informações interessantes sobre qual é o objetivo da história preditiva, né? Ele diz que na série Fundação, o Isaac Asimov ele propôs que a ciência da psicohistória vai ajudar a humanidade a compreender o passado, entender o presente, prever o futuro e controlar o destino da humanidade, né? Lembrando que a série Fundação do Isaac, eu não expliquei para vocês, né? Do que trata a série Fundação em geral, resumindo 7 livros em 7 linhas. Num ponto distante no futuro, o visionário cientista Harry Seldon ele prevê a destruição do Império Galáctico, né, nessa ficção científica, e de todo o conhecimento acumulado durante milênios. E aí o que acontece, meus irmãos? Incapaz de impedir esse desfecho, ele cria um plano ousado para reduzir o período das trevas e tentar garantir o futuro da humanidade. Ou seja, não é por outro motivo que o Elinho Mosca também se inspira nessa obra Fundação do Isaac Asimov, tá bom? Então fica de olho, porque até o Elinho também gosta dessa obra aí. Então, com a sua genialidade, o Isaac Asimov ele concebe um universo épico que vai mostrar ali as complexas relações de poder, o que é um estudo muito interessante. Se você ler o meu livro A Jornada do Leitor, você vai ver que lá tem um capítulo chamado Leitor Discursivo, onde eu uso os critérios conceituais e intelectuais do ramo do conhecimento chamado análise de discurso, que é uma área da linguística que se inspira no trabalho do Michel Foucault, principalmente as palavras e as coisas e a arqueologia do saber, para você entender como que os jogos de poder se materializam na interação humana e na linguagem, na linguística, na comunicação e por aí vai. Então, Isaac Asimov ele concebeu um universo épico que vai mostrar as complexas relações de poder e domínio que marcaram a humanidade ao longo dos séculos. Então, uma obra que é cheia de ações e mistério, né? Esses livros da série Fundação narram as origens e os desdobramentos desse projeto ambicioso arquitetado para alterar o curso da história e, na verdade, o destino de toda a galáxia. É por isso que a Elinho Mosca gosta pra caramba, tá? Na descrição do canal do professor Jiang, ele coloca os objetivos do canal. Ele fala, esse canal se dedica a explorar se a psicohistória é de fato possível e esse canal procura responder 3 questões seguintes. Olha que interessante. Primeira pergunta, que modelos, teorias e paradigmas nos ajudam a compreender melhor a história mundial? Sensacional. Segunda pergunta, o que nos ensina a história sobre a nossa situação atual? Terceiro, quanto do futuro nós podemos prever?